Toda a seleção de hoje, do pastor Eduardo, na ministração, foi músicas referentes, a grande maioria, sobre aquilo que nós estamos dispostos a abrir mão. Né, abro mão de, meus cavalos, eu queimo as pontes e tal, e estou aqui, e me despeço. Aí teve uma outra anterior, e eu fiquei pensando, Senhor, esses que estão hoje aqui, eu creio que o Senhor tem algo especial para derramar sobre os que estão aqui nessa noite. Somos em poucos, mas eu creio que o Senhor, Ele quer fazer nas nossas vidas uma transformação profunda, algo permanente, sabe? Permanência. Hoje em dia a gente tem falado muito de vulnerabilidade e a gente tem dito que a vulnerabilidade ela faz parte do ser humano, e é verdade, nós somos vulneráveis. Isso faz parte de quem nós somos. Mas a gente não pode colocar a nossa inconstância sempre, debaixo dessa desculpa, porque nós somos vulneráveis. Mas tem algumas coisas nas nossas vidas e na nossa vida espiritual, no nosso caminhar com o Senhor, que a gente precisa estar num constante crescimento. E esse crescimento, ele está diretamente ligado, esse amadurecimento, ele está diretamente ligado ao quanto nós temos permitido o Senhor quebrar os vasos. Ao quanto nós temos permitido o Senhor a cada dia ir ocupando um lugar na nossa vida. E tem que ser algo crescente. Não existe como nós estarmos estagnados. Deixa eu dizer algo para vocês. A estagnação na vida espiritual, ela não existe. Não existe a menor possibilidade, preste atenção nisso, de estarmos estagnados. Estagnados é assim, parado. Eu parei aqui. A vida espiritual não tem essa possibilidade. Porque ou você está num crescente, ou você está num decrescente. Ou você está com a tua vida espiritual crescendo no Senhor, ativada, ou você está desativando. Porque a partir do momento que a gente para, presta atenção, você está super bem na tua vida espiritual, você está tendo o teu devocional, Deus está falando contigo, Deus está não sei o que, Deus está... Se você para, você não fica ali. Não existe a menor possibilidade de você permanecer nesse lugar. Você começa a decair. A gente se ilude achando que existe um lugar neutro numa vida espiritual. Eu coloquei no N, quem tem carro de automático tem lá o neutro. Não existe esse lugar na vida espiritual, porque a partir do momento que a gente para, a gente esfria. Verdade ou mentira? E quantas vezes a gente se engana falando, não, eu só vou dar um tempo, não, cara, esse momento é o momento que você vai esfriar. E é muito doido, porque quando a gente esfria, quando a gente chega no momento que a gente fala assim, a gente pensa que a gente apertou o pause, então eu vou me imaginar ali aquela cena de Jesus entrou e começou a quebrar tudo, aí você fala assim, não, vou apertar o pause. Eu preciso manter só alguns inteiros. Sabe o que acontece nesse momento? Ele sai da sala.
A gente pensa que a gente pausou, mas na verdade ele saiu. E aí, ele sai de cena e a gente começa de novo a dar valor para aquilo ali. A gente começa de novo a valorizar aquilo. E a gente começa então a justificar o porquê que eles estão lá, aqueles vasos, a importância deles estarem ali. E aí a gente passa numa fase de supervalorização deles. E começa até a questionar se realmente foi, de fato, muito importante e que era mesmo para ele ter quebrado. E a gente pode ainda correr o risco de pegar os cacos e dizer assim, não, eu vou colar porque não precisava ter quebrado esse daqui. E aí passa um tempo, você olha para outro e fala, não, mas aquele ali também não precisava, vamos restaurar isso daqui. Porque quando a nossa vida espiritual começa e a gente acha que a gente só deu um tempo e que a gente está mais calminho e que a gente prefere agora estar mais na nossa, porque afinal de contas eu já fui tão ativo e aí agora está na hora de eu dar uma pausada, mas nada, minha comunhão com Deus está a mesma. E a gente começa a falar dessa forma. Quando a gente vê, gente, a gente reconstruiu muita coisa. E assim, para deixar quebrar de novo é muito pior. É muito pior. Quando a palavra de Deus diz que nós temos que ser inocentes como uma criança, para nós herdarmos o reino dos céus, é porque uma criança, ela confia. Quando a gente passa por muitos processos assim de reconstrução, quebre, reconstrói, parece que a gente perde a inocência e a gente deixa de confiar como nós deveríamos confiar. A nossa confiança no Senhor começa a ser questionável. A gente começa a questionar o quanto de fato a gente acredita, o quanto de fato a gente confia, o quanto de fato a gente vai abrir e deixar Ele quebrar tudo. É um processo bem mais doloroso. Então eu precisava dizer isso para vocês, eu não tinha programado absolutamente nada disso. Minha palavra hoje era 1 João 2. Eu estudei a tarde inteira isso daqui. Já tava. Mas o Espírito, nossa, estava assim, tipo, para eu compartilhar isso com vocês, de que não existe, gente, dá um tempo. Ou a gente vai avançar espiritualmente, ou a gente vai decair espiritualmente. Não existe ponto neutro na nossa vida espiritual. A gente quer muito se enganar, mas não existe, porque a partir do momento que a gente para, a nossa carne toma conta. A palavra de Deus diz que a nossa carne milita contra o espírito diariamente. E quando ele encontra espaço, a nossa carne encontra espaço, ela toma, ela domina. É muito forte, é uma batalha diária. E assim, eu não estou dizendo, sabe, porque às vezes a gente também se engana achando que carnalidade é só tipo, fui pra balada, tô bebendo, tô Não. A carnalidade, ela é simplesmente quando a gente se permite que a nossa carne tome espaço e controle as nossas vidas. E esse controle pode ser tipo, vou ficar de boa em casa sem fazer nada no sofá deitado. Eu tô tranquilo. É você literalmente permanecer na tua zona de conforto, onde a tua carne está confortável de estar. E muitas vezes esse é o lugar mais perigoso, porque parece tão inofensivo esse lugar. Parece que não há perigo nele, porque tem aqueles lugares, que são muito mais, são claros,
Todos os olhos humanos vão olhar você naquele lugar e vai dizer, tá vendo? Olha onde ele está. Mas quantas vezes a gente está completamente ausente da presença do Senhor dentro da nossa casa e no nosso dia a dia? Eu tenho dito, eu falei isso a semana passada, eu estava conversando com a Zezé e eu falei assim, hoje o maior inimigo que a igreja tem enfrentado não é o diabo. O maior inimigo que a igreja tem enfrentado nos dias de hoje é a religiosidade. A religiosidade hoje é o nosso maior inimigo. As pessoas vivem uma religião dentro da igreja evangélica. Elas acham porque elas estão vindo no domingo, elas estão vindo no sábado, elas participam do em casa. É isso aí, é o que as faz serem cristãs. É o suficiente se elas são pessoas que batem o cartão dentro da igreja e elas falam até um crentez, glória a Deus, aleluia, e no final de todas as orações ela fala em nome de Jesus. Quando ela ora. Então hoje o nosso maior inimigo é a religiosidade, porque a religiosidade tem estagnado a igreja de Cristo. A gente está aqui, mas o quanto disso tem realmente sido transmitido fora daqui, o quanto isso tem impactado aqueles que estão fora, o quanto a nosso relacionamento com o Senhor, a nossa intimidade com o Senhor, o nosso desenvolvimento espiritual, que vai transformar quem nós somos de fato. Gente, de verdade, vou falar uma coisa para vocês, eu e o pastor, a gente fica chocado quando a gente vai conversar com algumas pessoas e as pessoas estão vivendo num nível de carnalidade que é espantosa para a gente. Existem casos assim que a gente fica de verdade, de boca aberta, falando não é possível que a pessoa está nessa meninice espiritual, com tantos anos de igreja, numa meninice, numa falta de maturidade. Eu tenho estudado e eu estou me preparando. E eu quero muito depois, a gente vai aí fazer uma conferência, alguma coisa. Eu estou estudando e estou adentrando, e eu amo esses assuntos que é sobre inteligência emocional. E eu vejo que isso é algo muito, muito, muito pertinente para nós cristãos, porque assim, está na hora de nós sermos pessoas curadas. A gente tem que estar livre emocionalmente para saber se relacionar, para poder ser relacionável, para compreender as pessoas. Nós precisamos amadurecer. Crente tem que ser um povo maduro, crente tem que ser um povo interessante, crente tem que ser um povo estável. Crente não é um povo para ficar dando piti. Crente não é um povo para viver estressado. Crente não é um povo que vai dirigir e xinga os outros na rua. E que fica estressado. E que vai discutir, que os filhos escutam os pais falando palavrão. O povo está sem noção. A gente tem que crescer e amadurecer. A palavra de Deus aqui em 1 João 2... diz assim: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. 1 João 2, no capítulo 14, é a parte C do capítulo 14, do versículo 14. Eu vou repetir: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Eu vejo que quando a gente se permite essa transformação verdadeira
daquilo que a gente sempre fala de dentro para fora, não é de fora para dentro, não é um convencimento de uma pessoa, sabe? Sabe quando uma pessoa, ela, ou você, ou eu, a gente escuta um negócio e aí a gente fala, nossa, é isso daí, mas esse negócio perdura 3, 4 dias, uma semana, chega na terceira semana, nossa, voltamos a estaca zero e estamos lá nós de novo naquele lugar fazendo aquela coisa. É porque nós somos convencidos de fora para dentro. Que aquilo que o Espírito faz é uma transformação, que ela vai vindo de dentro para fora, mas eu vou dizer algo para vocês, gente. Está na hora, essa palavra também é uma palavra muito usada na neurociência, nessa coisa do coeficiente das emoções, que é algo incrível, que se chama intencionalidade. Nós temos que ser intencionais naquilo que a gente está vivendo todos os dias. O que é isso? É assim, ó. Não tem como haver transformação nas nossas vidas, não tem como o Senhor entrar no quarto e quebrar todas as coisas, se a gente não tiver a intenção que isso aconteça. Nós temos que ter essa intenção. E o que acontece com a gente no dia a dia é que a gente vai vivendo. A gente não acorda todos os dias, de um modo geral, e fala assim, Espírito Santo, eu quero estar completamente atenta. Isso é intencionalidade. Eu quero estar atenta às minhas ações, às minhas reações. Eu quero que o Senhor me mostre, porque eu preciso vencer tudo aquilo que eu tenho feito, reagido, agido, respondido, de uma maneira que eu sei que não é para ser como o Senhor gostaria que eu fosse. Isso é intencionalidade, é a gente ser intencional. A partir do momento que a gente faz, a gente teve uma reação, Espírito Santo vai avisar, filha, você fez errado. Eu fiz errado, eu vou voltar. Augusto Cury fala muito disso, né? Não tem como a gente deletar, mas tem como a gente reeditar. Então, eu não consigo deletar, mas eu vou refazer. Então, você se coloca de novo dentro daquela cena e você vai fazer de novo. E aí você vai fazer da maneira certa. Então, em outras palavras, eu fui grossa com meu marido, o Espírito Santo me avisa, eu volto e falo, me perdoa, eu fui grossa, eu não deveria ter falado assim com você. Você está reeditando. E você vai ter que fazer isso até que se torne natural não fazer. Sabe por quê? É muito pior ter que ir lá e pedir desculpa. Mas se você tiver a intencionalidade de falar assim, todas as vezes que eu fizer, eu vou reeditar, eu vou fazer diferente. Vai chegar uma hora que você vai preferir não fazer, porque é muito mais difícil pedir perdão do que simplesmente não fazer. E quando você vê, acabou. Você não é mais aquilo, não faz mais parte da tua natureza. Olha que coisa incrível, não faz mais parte. A gente trabalha no discipulado e a gente recebe pessoas que tinham reações e a gente começa a trabalhar de maneira intencional em cima daquilo. Eu sou uma discipuladora que cobro muitas vezes daquele que eu estou discipulando essas respostas. E aí, como é que foi? Como é que você respondeu? Como é que tem sido? E é muito louco, porque depois de alguns anos, a pessoa está tão transformada naquilo que eu já vivi isso muitas vezes. Aí ela começa a discipular e é extremamente intolerante a algo que ela era muito antes. E ela discipulou que, nossa, mas fulano de tal não dá para aguentar, porque, ele está fazendo isso daqui, isso daqui, isso daqui. Eu falei assim, você lembra que você fazia exatamente isso? Sério, fazia? Não, não é possível. Fazia. Vamos parar para pensar. Caramba, é mesmo. Nossa, porque é uma coisa tão distante de mim hoje. É uma coisa tão distante, é verdade. Eu já fui assim. E aí é lindo ver, né? Que o Senhor realmente tem essa capacidade de nos transformar.
Eu sempre digo para as pessoas, eu muito acredito nas transformações das pessoas, mas eu vou dizer algo para vocês, gente, a gente precisa ser intencional nisso. É um trabalho em equipe. O Espírito Santo não vai fazer um plim-plim na nossa cabeça e a gente vai mudar. É junto, é um trabalho junto, é intencional, é um exercício diário, é colocar em prática a vida cristã. E a vida cristã é essa, perdoar 70 vezes 7 num dia. É orar pelos nossos inimigos, é dar a face para bater. Esses são os nossos desafios diários. Todas as vezes que a gente é confrontado, é o momento da gente provar o nosso cristianismo, e é isso que o cristianismo nos ensina. E a gente como igreja, de novo, quanto a gente tem vivido isso lá fora nos nossos confrontos. Não é verdade? Então, a gente precisa de fato passear por esse quarto, enxergar esses vasos e falar, Senhor Jesus, eu sei, vai doer, mas eu preciso que o Senhor me faça da forma que o Senhor deseja. Que eu tenha aquilo que o Senhor quer que eu tenha. Que eu seja aquilo que o Senhor quer que eu seja. Que eu faça aquilo que o Senhor quer que eu faça. Que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale. Que eu sinta aquilo que o Senhor quer que eu sinto. Nós estamos sendo intencionais com isso? Estou falando bastante dessa palavra para você pensar nela durante essa semana. Intencionalidade. Eu preciso ser intencional. Eu preciso parar, ser intencional, porque isso vai me gerar crescimento, vai me gerar amadurecimento. Se autodesafie, se enxergue, seja sincero com você mesmo, veja onde que é que você precisa mudar, faça uma lista disso, seja muito sincero com você e seja intencional nisso e fala assim, eu preciso prestar atenção mais nisso, eu preciso trabalhar nisso, porque está na hora de crescer, amém? Jovens, sois fortes. Permanecer na palavra, sabe, Jesus está falando assim, essa é a melhor fase para que você permaneça, para que você seja forjado. Eu sempre digo, cara, eu acabei de colocar aparelho, vou falar uma coisa para vocês, o trabalho que vai ser para depois de 41 anos esses dentes se endireitarem é incomparavelmente maior do que o trabalho que minha filha de 12 anos teve para endireitar os dentes dela. E olha que estava bem ruim a situação da minha filha. Mas foram 2 anos e foi muito tranquilo. Meu foi um processo, e arranca e tira, e tinha que espaçar, aí discutiram se tinha que fazer cirurgia, agora é uma tentativa para ver se vai dar, porque assim, minha mordida é cruzada, aqui em cima está para dentro, então tinha que abrir o céu da boca, mas eu tenho 41 anos e não dava para usar um expansor. Ana Júlia usou um expansor que expandiu o céu da boca dela, abriu aqui 5 meses. O meu não existe a menor possibilidade. Tinha que fazer uma cirurgia para quebrar e abrir, quebrar o osso e abrir. A Stephanie sabe disso, né? Entende? Porque assim, quanto mais velho a gente vai ficando, pior vai sendo para moldar. Pior vai ficando para moldar, a gente vai criando raízes, o negócio vai fortalecendo dentro de nós. Uma coisa é um jovem se converter ao evangelho, outra coisa é uma pessoa mais velha. Por isso que quando a palavra fala jovens sois fortes, é porque é muito possível, gente, na mocidade, a gente encarar o evangelho e dizer assim, eu vou viver isso daqui. De novo, intencionalidade. Você tem a intenção de viver o evangelho? Você tem a intenção de ser um crente de verdade? Você tem a intenção de ser sal e luz na terra?
Você tem a intenção de orar por alguém e essa pessoa ser curada? Entende? Porque não adianta só a gente ter uma vontade. O que de fato nós estamos fazendo para que o Evangelho se torne real em nós? E às vezes dói. 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 Caramba. Um negócio que estava no lugar há 41 anos e eu decidi mexer. Tá doendo pra caramba. A vontade que tem é de pegar um alicate e arrancar tudo. Mas eu tenho a esperança de que eu vou sorrir mais bonito daqui a 4 anos. A intenção. E estou fazendo alguma coisa para que isso aconteça, porque eu sei que eu não ia dormir e acordar e ter um sorriso melhor se eu não fizesse nada. Na verdade, só ia piorar, porque os dentes estão em constante movimento, e eu só ia ficar com o dente mais torto a cada ano que passa, porque estava assim, a cada ano que passa ele estava ficando pior. Eu olho minhas fotos de casamento há 17 anos atrás, meu Deus, eu não era assim. E o dentista falou que o nosso dente está em constante movimento, do mesmo jeito que o nosso rosto, as rugas e etc., a gente está em movimento e as coisas estão acontecendo, o nosso dente não. Aí por isso que ele falou, é muito importante, depois que terminar todo o tratamento, colocar aquele ferrinho de condensação, assim, para segurar mesmo o negócio. Então eu vejo que isso é o Espírito Santo nas nossas vidas segurando. Né? O negócio, para não voltar a ser o que era antes. E aí todo o trabalho e toda a dor ir para o ralo abaixo. Então, assim, eu queria deixar essa palavra com vocês. Queria que vocês meditassem nessa palavra. Eu queria chamar o pastor Edu para estar aqui conosco. Amém, gente? Foi bom para vocês? Vai valer assim para a semana, ser uma semana de meditação em relação a isso? Eu até gostaria de pedir que quem faz parte da célula do vertical, que fosse a temática dessa semana, sabe? Amanhã vai ser um culto mais evangelístico, da sopa, etc. Eu acho que esse é um tema muito importante para a gente discutir, para a gente se aprofundar, para a gente estar junto, pensando sobre as nossas intencionalidades de fazer do Evangelho cada vez mais real na nossa vida. Amém?